Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos, ou porque todos pecaram. Considerações importantes sobre o pecado que herdamos deve ser a parte 5 ou 6. Nós estamos trabalhando essa informação daquilo que o pecado nos gerou, nos causou. E Paulo fala que a coisa foi terrível, a morte entrou e entrou de maneira avassaladora. E temos aprendido aqui com Romanos 12, com Romanos 5:12, que o pecado é um intruso, não deveria estar, gerou morte, gerou inimizade entre nós e Deus. O pecado gerou uma série de situações problemáticas e catastróficas para a sociedade, por exemplo. E por isso hoje temos tanta coisa que a gente olha e dá nojo. Você não tem não, de vez em quando, nojo de algumas coisas? Quando você lê o jornal e vê o estupro de uma criança, não tem nojo não? Gente, começa a falar de política, eu já mudo o canal. Aliás, TV aberta, eu só estou vendo jogo de futebol, mais nada na vida, nem jornal eu quero ver. Porque eu não aguento mais ouvir falar de corrupção, não dá nojo não. E dessa guerrinha ridícula entre direita e esquerda que nós temos aí, que eu já não aguento mais. E aí você pega alguns corações infantis, né? Alguns adultos que ainda são crianças, para ficar brigando entre família, para ficar quebrando o Congresso. Isso é ridículo. Então dá nojo. Mas isso é o que o pecado gerou. O pecado desvirtuou a raça humana de tal forma que nós temos essas coisas hoje. Esses dias eu vi um programa de televisão que chama assim, Mães Assassinas. Eu falei, gente, existe? Como é que é isso? E aí vi uns 2 ou 3 programas, eu fiquei estarrecido. Mães bolando o assassinato dos próprios filhos, para receber seguro. Que tem um programa, acho que é o ID lá, investigação, né? Que é só coisa para você sentir nojo. Mães assassinas, gêmeos maldosos, alguma coisa assim, malévolos, pais, não sei o quê, é só assim, o negócio é tenso. Madrastas malvadas, é um negócio, é para não dormir depois. Eu gosto de investigação criminal, né? Mas para tudo tem um limite, tem coisa que não dá para ver. Você fica, meu Deus, como é que pode? Pois é, isso tudo porque a imagem de Deus no homem foi danificada, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós recebemos, quando fomos criados, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. A teologia chama isso, por conta do latim, de imago Dei. É a imagem de Deus no homem. Deus tatuou um pouco do seu DNA em nós, seu DNA espiritual, o seu DNA moral. Essa imagem de Deus, ela não é física. Nós não nos parecemos fisicamente com Deus. Deus não tem corpo. Não. Mas quando a Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido, então Deus não tem braço. Não tem. Isso é um antropomorfismo da Bíblia. É Deus se revelando, e para se revelar, Ele precisa usar um linguajar que a gente conheça, porque senão a gente não entende nada. Então Ele usa sentimentos humanos para si, e Ele usa também formas humanas para si. Os sentimentos são os antropopatismos, as formas são os antropomorfismos. Então, forma de homem, para que a gente entenda, porque senão, quer ver um exemplo de antropopatismo? Deus se arrependeu de ter feito o homem. A palavra arrependeu não tem correlato no português. É um sentimento de algeriza, em ver tudo aquilo que Deus, em ver tudo aquilo que criou daquela forma. Deus sentiu uma repugnação, um negócio assim, poxa, isso causou uma tristeza muito profunda nele. O sentimento é muito parecido com aquele que Jesus, quando escreve para Laodiceia, diz assim, estou a ponto de vomitar vocês. É o mesmo sentimento, é o mesmo sentido. Só que um é descrito pelo grego, que é muito mais rico, e o outro é descrito pelo hebraico primitivo, muito pobre.
na sua quantidade de palavras. São formas. Você não foi criado à imagem física de Deus, porque Deus não é físico, Ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estou citando o versículo, você vê de onde a gente tira esse tipo de coisa. Bem, eu quero abrir uma espécie de apêndice homilético aqui. Eu quero abrir dentro da pregação, homilético é pregação, né? É relativo à pregação. Quero abrir um parêntese e inserir essa questão da imagem e semelhança de Deus em Romanos 5,12, mas para fazer isso, eu vou ter que fugir um pouquinho do texto de Romanos 5,12. Então eu estou avisando a você, porque quem entende um pouquinho aí de hermenêutica, exegese, de análise de texto, pode pensar assim: o pastor pregou fora do contexto, saiu do texto. Então eu estou te avisando que eu vou fazer isso propositadamente, justamente para que a gente possa estudar um pouquinho essa questão da imagem de Deus, porque nós estamos falando dos resquícios do pecado em nós, dos resultados, o que é que isso gerou em nós, por que somos desse jeito que somos hoje. Semana passada falamos da velha natureza, dessa natureza pecaminosa que nos inclina, e agora eu vou falar para você sobre essa questão do que perdemos no que diz respeito à imagem e semelhança de Deus. Bem, como é que ela foi danificada? Mais uma vez eu me valerei de um teólogo chamado Silas Daniel. É um teólogo da Assembleia de Deus, que é muito respeitado hoje do mundo teológico, e ele explica muito bem essa questão. Então parte do texto aqui foi retirado dos estudos dele. Para que fique mais claro esse ponto, nós vamos dar uma olhada à luz da Bíblia, entendendo o que foi danificado. A imagem de Deus no homem compreende uma imagem natural e moral ao mesmo tempo. Ou seja, é uma questão de natureza que herdamos um pouco da natureza de Deus, mas também herdamos um pouco da moral de Deus, da sua moralidade. E é por isso que hoje nós temos palavras como, por exemplo, pudor no nosso vocabulário, porque herdamos da natureza moral de Deus e também da sua própria natureza. O ser humano tem consciência, o ser humano sabe perceber, em muitos casos, o que é certo e o que é errado, porque ele tem condições de julgamento. Mas por que tem? Porque tem consciência, tem valores, da mesma forma que Deus tem valores. É meio basicão dizer que Deus tem valores, mas só para você entender. Na verdade é muito mais profundo que isso. De forma geral, podemos dizer que a imagem de Deus no ser humano compreende 6 elementos. Primeiro, racionalidade, ou seja, entendimento. Nós somos pessoas conscientes, racionais. Conseguimos pensar, analisamos a vida por nós mesmos. E claro, se você tem o pecado entrando no mundo, e você tem seres humanos racionais, você tem 2 elementos interessantes provocados pelo pecado, que o pecado pode dar start. Usar a inteligência para o mal é um deles. E o debate é o outro. Se eu sou um ser que tem um pecado em mim, sou racional, automaticamente nós vamos brigar. Porque nós vamos debater, nós vamos querer confrontar. Eu não penso assim, eu não concordo. É natural. O problema é quando a gente passa do limite nisso. Sua moralidade e sua consciência. Nós temos esse segundo elemento. Ou seja, o camarada é um ser moral. Ele tem condições de elaborar o que é certo e o que é errado por si só. Terceiro, sua capacidade de escolha. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, toda pessoa tem uma pessoa de Deus escolhida para ela? Eu disse: tem. Tem. Então eu me casei com a pessoa que Deus escolheu para mim. Eu falei: não disse isso. Isso depende de você. Que Deus tem a pessoa ideal para você é fato. A grande questão é se você a escolheu. Entendeu, B.O.? Porque você tem capacidade de escolha. Agora, Deus tem um projeto dentro do limite da humanidade, que a humanidade permite como existência, um projeto perfeito para cada um de nós. O problema é que a gente se afasta do projeto. A gente vira as costas para Deus e faz o que quer. Esse é o problema. Aí, pastor, se eu casei errado, problema seu, já casou, tu vai ficar com essa mala aí, e é isso aí pro resto da vida.
Tá certo? Deixar isso bem claro também. Porque daqui a pouco o pessoal marca o gabinete e fala assim: não, porque o senhor falou lá aquele dia que eu posso ter casado errado, como é que eu faço agora? O senhor não faz nada. Você continua casado. Já escolheu? A Bíblia não permite que você simplesmente descubra que casou errado e vai casar de novo. A Bíblia não permite isso aí. Quarto, você herdou as emoções, capacidade de sentir, porque Deus também tem. E Ele trouxe isso para nós. Nós somos sentimento. Hoje em dia tem uma linha teológica que diz assim: é que o culto não pode ter emoção. Só então, se o culto não pode ter emoção, primeiro que a gente tem que tirar do culto é Deus. Porque Deus tem sentimento. Ah, não pode chorar. Mas quem falou que não pode? Você só não pode é o seguinte, cara, começar a esgoelar aí e chamar a atenção de todo mundo. Porque isso aqui é um culto coletivo, ele não é só seu. Então, se você quiser chamar a atenção totalmente, faça no seu quarto. Lá você pode dançar, você pode pular, você pode berrar, você pode chorar. Você pode fazer lá no seu quarto. Mas no culto coletivo não dá, cara, porque senão você atrapalha o culto de todo mundo. Então, tem que ser comedido no culto coletivo. A pessoa está pregando para vocês aqui, me emocionando, começa a chorar. Acabou a pregação, né? Aí vai vir um Besson, que é típico do Besson ali, do Marcos, né? Ô pastor, o que está acontecendo? Vem cá, vamos chorar junto. Aí senta do lado, acabou o culto, querido. Aí você vai ficar assim, pensando assim: e aí, cara, poxa, a pregação estava começando a entender o negócio, parou tudo. Mas emoção é coisa de Deus, é só a gente saber usar, lugar certo, medida certa. Quinto, sua liderança natural neste mundo. Com relação à harmonia da criação também, ela foi herdada, e essa herança é de Deus para você. Ela vem com a imagem e semelhança de Deus. Deus é um líder por natureza. E Ele estabeleceu essa liderança a começar na família, na igreja, e inclusive na sociedade, de acordo com Romanos 11. Então, existem líderes estabelecidos no mundo. Ah, mas então isso aí eu não recebi, porque eu sou a esposa. Mas você é líder dos seus filhos. E o filho pode pensar: então eu não recebi, porque não, um dia você vai ter filho, você vai cuidar de um gato, de um cachorro, e o cachorro não vai poder fazer o que quiser, então você vai ter que liderá-lo. Assim que funciona. Tem dia que eu falo lá para os periquitos lá: não vai subir ninguém, ficar todo mundo embaixo aí, que eu estou limpando em cima. E desce todo mundo. É porque eles descem que eles ficam com medo. Eu estou em cima. Então, você tem que ter isso. Você que domina, você que dá comida para o peixe, senão ele morre de fome. Você domina sobre a natureza. Se a gente estiver andando aqui, entrar um leão ali, alguém vai ter que tomar uma providência. Solta aí que ele não vai ficar. Não é verdade? E aí, naturalmente, de acordo com a ordem natural, a gente joga um pastor primeiro para ele poder, porque a gente sacrifica o pastor, não é isso que a Bíblia diz? Por isso que o Clécio já fica na porta. E você também herdou o ser espiritual, que você é em sexto lugar. Você é espiritual, você tem um espírito, você tem uma alma, você tem uma parte material na sua vida. Então, sua capacidade de se relacionar com Deus depende da parte espiritual que você herdou. Porque senão não haveria link, não teria condições de você se relacionar com Deus. E após a queda, o que aconteceu? O homem continuou sendo um ser racional, com o intelecto dado por Deus. Porém, o seu entendimento, de acordo com Efésios 4,18, ficou entenebrecido. O Salmo 14 vai dizer que o entendimento do homem se corrompeu. E Efésios 4,17 vai dizer que ele ficou arrogante no que diz respeito a Deus. Cego para as coisas de Deus, vai dizer Paulo em 1 Coríntios 2,14, 2 Coríntios 4,4. A Bíblia também vai dizer que o homem continuou sendo um ser moral, dotado de consciência. Romanos 2, 14 e 15, estudamos isso. Mas sua consciência foi corrompida, Tito 1,15. E enfraquecida, 1 Coríntios 8, 7. E em alguns casos a sua consciência ficou até cauterizada.
de acordo com 1 Timóteo 4:2. A Bíblia diz que o homem continuou tendo volição, ou seja, vontade própria, Tito 3:3, mas o homem passou a seguir o curso desse sistema, governado pelo diabo, e a sua vontade se tornou uma vontade pecaminosa, Efésios 2, 2 e 3, Gálatas 5, 19 a 21, fruto da carne, e indo de mal a pior, 2 Timóteo 3:13. A Bíblia diz que o homem continuou sendo um ser emocional, mas as suas emoções também foram corrompidas. Hoje, você já não sente mais adequadamente as coisas, como deveria sentir se não fosse o pecado. E é por isso que nós temos tantos pecados em relação a sentimento. Ah, pastor, mas eu estou apaixonado por ela, eu vou largar tudo, vou abandonar minha família. Olha o sentimento fora do contexto aí. Ah, pastor, mas eu tenho um ódio dessa pessoa. Olha o sentimento. Percebe? Não, mas eu não consigo perdoar. Olha como é que o sentimento foi corrompido. Porque o ser humano continuou sendo um ser emocional, mas as suas emoções foram corrompidas. Mateus 7, 21 e 22. Levando ao erro, Hebreus 3:10. Ao engano, Jeremias 17, 9. A impenitência, porque ele não se arrepende, muitas vezes, Romanos 2:5, e há invejas e conflitos, Tiago 3, 14 e 15. Ele passou a ter prazer no pecado. Olha o sentimento, prazer, pecando, Hebreus 11, 25. Estou com pena do pessoal de Libras hoje. Também está, né, Kelly? A Kelly fica ali em oração. E ela é bonita, né? Uma brasilidade extraordinária. O homem perdeu a sua liderança. Lembra da liderança? Perdeu. Porque ele não mais lidera a criação como deveria. Perdeu a sua força. Perdeu inclusive a harmonia com a criação, vai dizer Hebreus 2, 7 e 8. Ele também perdeu a sua sensibilidade espiritual. A Bíblia vai dizer que ele ficou perdido em relação às coisas de Deus. Efésios 4:19. O homem ficou morto espiritualmente. Efésios 2:1. Lembrando que morte na Bíblia, o termo thanatos, não significa fim de nada. Thanatos no grego é a elaboração de uma situação que divide, que separa. Então, morte na Bíblia é uma separação. E na Bíblia você encontra 3 tipos de morte. Você morre fisicamente, você morre espiritualmente e você morre eternamente. Quando o pecado entra no mundo, nós passamos a experimentar essas 3 mortes. Imediatamente. Porque Adão passa a morrer fisicamente e passa essa realidade a toda a humanidade. Mas também Adão é retirado do jardim do Éden, da presença de Deus, e ele se torna morto espiritualmente, porque ele perde a sua relação com Deus. Essa é uma separação espiritual. Eu não estou andando com Deus, então estou morto, espiritualmente falando. Eu quebrei a minha aliança com Deus. E se eu não resolver isso em vida, eu morro e sou separado de Deus eternamente, que é a morte eterna. A separação eterna de Deus, entre Deus e o homem indo ao inferno. Então é uma separação espiritual, porque Deus não deixa de estar presente no inferno. Só que no inferno ele está para aplicar sentenças, para punir, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Logo, morte espiritual significa que a comunhão do homem com Deus foi perdida. Ele foi separado de Deus e, consequentemente, perdeu a sua sensibilidade para as coisas espirituais. E por isso, hoje ele tem que ser convencido pelo Espírito sobre as coisas espirituais, porque senão ele nem as enxerga. Olha como é que a questão é complicada. Morte espiritual significa alienação. A pessoa se torna alienada de Deus. E essa alienação, inclusive, é frisada em Efésios 2,
se você quiser ler, versículos 11 a 22, e Paulo ali afirma, nos primeiros versículos, que há uma alienação entre Deus e os homens se afastam de Deus, eles se alienam. Aliás, as demais figuras de linguagem para essa ideia de como o pecado nos afastou de Deus, mostram consciência, inclusive, disso. A Bíblia vai dizer que isso é uma doença, e que Jesus teve que vir para curar. Quando a Bíblia diz que Ele levou sobre nós os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados, qual é o ambiente dessa passagem? Isaías está profetizando o quê? A cruz. Ele está descrevendo um Cristo crucificado. Isaías 53 e 54. É a previsão, a profecia da cruz. Não é que agora, como alguns defendem, nós não podemos mais ficar doentes. Essa teologia da prosperidade chula, vazia de conteúdo. Que nós ouvimos por aí que crente que adoece é porque está em pecado. Porque ele pisou, sobre as suas pisaduras nós somos sarados, então nós não podemos mais ficar doentes. O contexto dessa pisadura é a cruz. E fomos sarados, que é a garantia de que através da cruz nós não seremos levados para a morte simplesmente pelas nossas doenças, vamos morrer e está tudo certo. Não, não. Seremos ressuscitados, renovados, corpos gloriosos e transformados, e não ficaremos doentes nunca mais, porque a cruz nos curou espiritualmente. A morte acontece de maneira física, mas até ela será vencida, porque ressuscitaremos. E imediatamente. Você não vai ficar esperando não, tá? Vai para o instituto que você entende. Não dá tempo de explicar hoje não, o negócio está feito do meu lado aqui. Efésios 4, 22 a 24, o texto declara sinteticamente que as imagens natural e moral de Deus no homem foram afetadas negativamente após a queda. Mas por meio de Cristo, elas podem ser restauradas. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Nós entendemos que através do ensino de Cristo, nós podemos ser restaurados aos poucos. E definitivamente, quando formos ressuscitados do nosso túmulo, retirados de lá. E é por isso que nós estamos nessa etapa de melhoramento, chamada vida cristã, de santificação. Paulo vai dizer que quanto ao trato passado, a gente se despede, para usar uma nomenclatura bíblica que ele usa, ele vai dizer, a gente se despoja do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, o nosso ser. Mas a Bíblia vai dizer, através de Paulo, que nós precisamos nos renovar no espírito e na mente, e nos revestir do novo homem, proposto por Deus, na santificação, uma nova criatura, que é criado segundo Deus de novo. E é por isso que quando você abre João capítulo 1, e você percebe lá que o verbo estava com Deus e era Deus, e que nada do que foi feito se fez sem Ele, João, sabe o que João está fazendo? Ele está descrevendo a nova criação. Os capítulos 1 e 2 mostram Jesus como Criador. É por isso que ele transforma a água em vinho no capítulo 2, por exemplo, mostrando o poder de transformação que ele tem de fazer. João estava abrindo espaço para falar da transformação que ele faz no homem, e cita no capítulo 3 a conversa dele com Nicodemos, a conversa de Jesus, dizendo que o homem tem que nascer de novo. Mas por que em João capítulo 1 o texto vai falar que Jesus é Criador e sem Ele nada do que foi feito se fez? Ele estava no princípio com Deus. O verbo, a palavra verbo é palavra que cria, é palavra energética, é palavra que sai e faz. Quando ele dá ordem, as coisas acontecem. Essa é a ideia do verbo, termo logos no grego. Por quê? Porque João está fazendo um paralelo com Gênesis 1, 2 e 3. Ele faz o mesmo paralelo com João 1, 2 e 3. Ele começa o evangelho de João da mesma forma que Gênesis começou, com Deus dizendo, haja e ouve, e chamando Jesus de o verbo, porque é Ele quem fala, e as coisas acontecem também, porque Ele é o Filho.
Então, a ideia de João é preparar o cenário para João 3. Quando Nicodemos vai dizer, mas como é que eu faço? E aí Jesus disse, você tem que nascer de novo. Ah, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, já sendo velho? E Jesus diz, não, é através do Espírito. O Espírito que Ele daria, transformaria a pessoa numa nova criatura. É uma geração que Ele recriou, a geração dos convertidos. Ele cria de novo. Ele transforma em nova criatura. O que você não conseguia fazer antes, você começa a conseguir fazer. Por quê? Porque Ele criou você de novo. Você nasceu de novo. Só que agora você é guiado pelo Espírito. Então agora você tem condições de fazer. E tudo isso por conta de uma restauração espiritual que acontece. É isso. Sobre a danificação, não destruição da imagem de Deus em nós, mas sim a sua danificação, um teólogo chamado Emílio Conde, um teólogo muito bom da primeira geração dos pentecostais do Brasil, ele diz assim, porém mesmo rebelando-se contra a imagem de Deus, segundo a qual foi modelado, o homem não pode destruir essa imagem, visto que faz parte inerente de sua própria constituição humana. Isso está bem patente, por exemplo, em sua busca pelo conhecimento científico, em seu domínio e no uso das forças da natureza e em seu desenvolvimento da cultura, da arte e da civilização. Entretanto, vale lembrar aqui que os esforços do homem caído são amaldiçoados com frustrações. Essas decepções em si mesmas são uma prova do estado caído do ser humano. Portanto, quando falamos de imagem danificada, estamos nos referindo ao mau funcionamento da imagem de Deus em nós. Há uma imagem imaculada, degradada, pervertida pelo pecado, mas não e nunca destruída. Se a imagem de Deus tivesse sido destruída no ser humano, ele não poderia ser considerado um ser humano, porque a imagem de Deus no homem faz parte da sua própria natureza. E por isso o homem sem Deus pode fazer coisas boas, como mostra Romanos 2, 14 e 15. Mas essas coisas boas não podem lhe trazer salvação. Mateus 19, 18 a 23 e Efésios 2, 9. Bem, isso nos mostra duas coisas. Em primeiro, não podemos parar essa caminhada que estamos traçando, nós estamos em reforma. Não importa se você já tem 20 anos de reforma, 30 anos ou 20 dias. É uma reforma para o resto da vida. E aí, tem um lado positivo disso. Atenção, esposa, se o seu marido se converteu, ele vai melhorar. E é por isso que também é incoerente falar em divórcio. Principalmente na situação de dois crentes. Porque o seu marido que dorme com você hoje não se levanta o mesmo, se ele de fato é crente. Ah, mas e se ele não é crente? Bem, você cometeu o erro de casar com um não crente, por isso que a gente não casa. Vai ter que aturar essa parada aí, segurar a onda e orar pela conversão. E você que não é crente que está aqui, acompanhando a sua esposa ou seu marido, nós temos vários nessa manhã, também não fique chateado não, porque não adianta você ficar chateado comigo, é a Bíblia que diz. Só há transformação para aqueles que andam com Cristo, porque só Cristo pode fazer essa transformação. Não tem jeito, só Ele quem faz. E graças a Deus porque temos vários aqui, sinal de que pelo menos buscando alguma coisa você está. Ou então, e que você gosta de estar aqui. Isso já é um começo, maravilha. Se eu fosse crente, minha esposa não fosse, e ela estivesse sentada aí do meu lado, e não fosse crente ainda, eu já estaria feliz. Pelo menos ela já está sendo tocada, está vendo alguma coisa que é necessário. Ótimo, porque a Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ouvir é importante. Mas a realidade é essa, nua e crua, não adianta esconder a verdade de vocês, não tem o que fazer. Se a pessoa não se converte, não tem o que fazer. Ela não consegue inverter esse processo de degradação da sua moralidade, da sua vida espiritual. E outra coisa, hein? Lembra que eu falei? São duas coisas que precisamos aprender. O mundo perdido lá fora precisa do Evangelho, porque sozinho não vai conseguir. Nós precisamos pregar. Nós precisamos levar o Evangelho a todas as pessoas que não conhecem esse Cristo, que é o único capaz de transformar a espiritualidade de uma pessoa. É Jesus de Nazaré, ninguém mais. Tirando Jesus de Nazaré, nós temos um cego guiando outro cego. A realidade é essa. Não tem como correr disso.
Até Maria, que muitos adoram, foi obrigada a dizer: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ou seja, ela também precisa de salvação. É uma pecadora como nós. Era, né? Não tem como correr desse fato. Quero orar com você e pedir a Deus para estar cada vez mais aclarando o seu pensamento em relação à necessidade de transformação e à necessidade da pregação do Evangelho aos perdidos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos e que nós consigamos emplacar decisões diárias que possam gerar transformação em nosso coração. Nós te busquemos, que nós te obedeçamos, que nós ouçamos aquilo que tu tens para nos dizer, com muito carinho, com muito afeto, com muita certeza, com muita fé. E, inclusive, que nós consigamos enxergar a necessidade espiritual, infindável, daqueles que estão ao nosso lado e que não te conhecem. Que nós não fiquemos insensíveis à perdição dos que estão ao nosso redor. Coloca, ó Deus, em nós uma paixão pelas almas perdidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.